A profecia muitas vezes revela o futuro. Mas por que ela não é um pecado de adivinhação? No nosso segundo vídeo nós falaremos sobre a diferença da profecia e da adivinhação. Seja bem-vindo ao nosso Levanta-se Deus! Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu me chamo Johnny Cruz e esse é o nosso Levanta-se Deus. E se você chegou agora e não sabe o que está acontecendo, nós iniciamos aqui no nosso canal Levanta-se Deus uma série de vídeos falando sobre o pecado da adivinhação. Se você ainda não viu o vídeo anterior, corre lá para ver. Nesse primeiro vídeo nós falamos sobre por que Deus abomina o pecado da adivinhação. E hoje nós vamos falar qual que é a diferença de uma profecia para uma adivinhação. Se você ainda não viu o vídeo, vá lá, veja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, já deixe o seu like. Depois que acabar o vídeo, você deixe também os seus comentários. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Mas e aí, Johnny, qual é a diferença entre uma profecia e uma adivinhação? Se muitas vezes na profecia ela também nos revela o futuro, ela também muitas vezes fala de coisas que ainda vão acontecer, por que a profecia não entra como uma adivinhação? É o que vamos responder. No vídeo passado, nós lemos um texto muito claro que fala em Deuteronômio 18, do 10 ao seguinte, que vai mostrar na lei de Moisés os pecados que Deus abomina. Então Deus vai falar lá que não se pode passar o filho ou a filha pelo fogo, nem que se consulte adivinhos, ou que observe sonhos ou premonições, nem que se use a feitiçaria, nem recorra à magia ou consulte oráculos, interrogue espíritos ou consulte os mortos, pois o Senhor abomina quem pratica essas coisas. E no final do versículo 14 vai dizer: mas não foi assim que o Senhor teu Deus determinou para ti. Se você se diz católico, se você é cristão, você precisa seguir aquilo que Deus determinou para você. E o que Ele determinou para você é que você não pratique essas coisas, porque você tem um Deus que você pode consultar. O profeta Elias, ele foi levantado por Deus para levar uma mensagem ao rei, porque o rei, ao sofrer um acidente caindo da sacada e ficando de cama, pediu que os seus servos fossem consultar um deus, Baal, um deus pagão, para saber se ele ia viver ou morrer. Então, Deus levanta Elias para dizer aos mensageiros a seguinte mensagem: será que não existe um Deus em Israel para ser consultado, para que você precise consultar Baal? Não só ficará na cama, mas certamente morrerá. Foram essas palavras que Elias disse aos mensageiros que voltaram e disseram ao rei. E realmente, de fato, foi o que aconteceu. Então vemos claramente que Deus está a nosso favor, Ele é nosso amigo. Ele quer que nós busquemos nele as respostas e não em nenhum outro lugar fora dele. Continuando no mesmo capítulo 18 de Deuteronômio, agora nós vamos ler o que Deus nos fala no versículo 18. Suscitarei para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta, semelhante a ti. Aqui no caso são as palavras de Deus dirigidas a Moisés. Porei as minhas palavras em sua boca, e lhes falará tudo o que eu ordenar. E daí nós já conseguimos ver, irmãos e irmãs, uma grande diferença entre o que é uma profecia e o que é adivinhações. Vejamos bem, na adivinhação é o homem que, usando de instrumentos, usando de ferramentas de leitura, ele busca saber as previsões do futuro. Nós vemos isso em várias demonstrações. Na leitura das mãos, nós vemos isso no horóscopo, nós vemos isso no tarô, nós vemos isso nos búzios e até nos romanos, porque essa prática das adivinhações é algo tão antigo quanto a palavra de Deus. Os romanos, eles sacrificavam os animais aos seus deuses e existiam pessoas que, a partir das entranhas dos animais, elas falavam as prospecções, elas faziam prospecções para o futuro, adivinhações, a partir das entranhas dos animais. Como nós acabamos de ver aqui, nesse versículo 18 de Deuteronômio, Deus diz que Ele levanta uma pessoa no meio dos irmãos, no meio do povo, no meio dos seus filhos, Ele levanta alguém. E essa pessoa falará aquilo que Ele disser, aquilo que Ele ordenar e nada mais. Um mensageiro.
O profeta, ele é um mensageiro. Ele não está preocupado se vai fazer adivinhações. Ele não está preocupado se aquilo que ele falou vai acontecer ou se Deus vai mudar. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado em repetir aquilo que Deus lhe ordenou a dizer e nada mais. Então nós vemos o quê? Que na adivinhação parte do homem, de uma leitura para a prospecção da vida de outro homem. Agora, na profecia, parte de Deus que revela algo ao homem, que anuncia aos seus. Então, a diferença gigantesca que existe entre a adivinhação e a profecia é essa. Na adivinhação, parte do homem para outro homem, enquanto da profecia, parte de Deus para o homem. Mas alguém pode dizer assim: mas como que eu vou saber que aquela pessoa que está anunciando a profecia realmente está anunciando a palavra de Deus? Vamos voltar a ver o que a Bíblia nos diz. No versículo 20 vai dizer: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Nossa, que palavra dura! Se o profeta anunciar uma palavra que não seja de Deus, ou pior, de outros deuses, que ele seja morto. Porque isso aqui é o livro das leis. Mas não vamos entrar aqui no critério da pena de morte, mas vamos entrar no critério da seriedade do que é feito. Então, Deus nos diz que aqueles que fazem isso, aqui na lei, é uma pena de morte. E para nós? Para nós, como católicos, é um pecado grave, que corta a nossa amizade com Deus, que nos afasta da comunhão perfeita com Deus, que nos tira de podermos participarmos da mesa do sacrifício na Santa Missa e de comungarmos e recebermos Jesus Cristo. É um pecado gravíssimo. É um pecado que ofende diretamente a pessoa de Deus, porque você tira a sua confiança, como falamos também no outro vídeo, você tira a sua confiança em um Deus que é dono do futuro, que é dono, que está acima do tempo, para colocar em prospecções, em leituras do futuro, coisas incertas, coisas inseguras e que sim, são muitas vezes usadas pelo demônio. Tá, Johnny, mas você ainda não respondeu como eu vou saber que aquela palavra que o profeta está anunciando veio de Deus? Agora vamos ver o que está dizendo no versículo 21 e 22. É o próprio Deus que diz que nós podemos pensar isso no coração, quando ele vai dizer: e se disseres no coração, como posso distinguir a palavra que o Senhor não falou? E ele vai mesmo dizer no versículo 22 que nos dará um sinal. O sinal é: se o profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, então é uma palavra que o Senhor não falou. O profeta falou por presunção. Não tenhas medo dele. Então, se o profeta fala sem ser em nome de Deus, o que ele diz que vai acontecer não acontece. Não temas, não tenha por que ter medo. Então, se nós somos católicos, se nós cremos no nosso Deus, se nós somos cristãos, não devemos colocar as nossas confianças em coisas e em pessoas. Devemos colocar a nossa confiança inteiramente no Senhor. Devemos confiar uns nos outros? Sim, mas a nossa confiança completa, inteira. Uma confiança que nos leva à esperança. Uma confiança que nos deposita fé. E a fé é algo que a gente não entende, é algo que a gente vive. Mesmo quando a gente não tem as respostas, com a fé a gente pode dizer: eu sei disso, eu tenho certeza disso, pela fé. A nossa fé em Deus. E se alguém anuncia uma palavra que não vem de Deus, essa palavra não vai acontecer. Não tenha medo dele. Foi isso que Deus nos disse. Então, como acabamos de ver, irmãos, existe uma diferença imensa entre a adivinhação e uma profecia. A profecia sempre vem de Deus, é sempre palavra de Deus para a nossa vida e devemos acolhê-la. Fora disso, não existe nada que nos pode dar uma resposta certa. No nosso próximo vídeo, no terceiro vídeo sobre essa série, nós vamos ver o que no Novo Testamento nos diz sobre a adivinhação. Será que, lendo o Evangelho de Jesus Cristo, lendo as cartas, nós conseguimos também identificar que não devemos fazer essas práticas? Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Então, se até agora você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Deixe mesmo o seu like se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da minha colocação. E deixe o seu comentário.
tá? Compartilhe com seus amigos. Isso é uma coisa que gera muita dúvida e, infelizmente, entre quantos cristãos não vivem essa realidade, muitas vezes pelo desespero, muitas vezes por falta do conhecimento, e aí eles vão e se deixam seduzir por essas coisas. Não podemos ser assim. E a intenção do nosso canal é justamente essa, dar razão da nossa esperança. Te espero no nosso próximo vídeo.